Olá, é um prazer estar convosco mais uma vez na Escola de Profecia para mais uma semana de vídeos, mais uma semana especial. E dizer que estamos apresentando esta hora porque no nosso horário normal nós vamos iniciar uma semana de oração, de estudo da Palavra de Deus, uma semana muito especial em que poderemos interceder uns pelos outros, poderemos estudar a Palavra de Deus, a profecia, e assim podermos estar mais e mais conectados com o Senhor. Então eu convido vocês, quando for 21h30 aqui em Moçambique, 16h30 no Brasil, 20h30 em Angola, nós estaremos aqui dando início a esta semana de oração. Devíamos ter começado ontem, domingo, mas não foi possível. Mas pela graça de Deus, hoje iremos iniciar. Então venha, traga sua família, deixe seu pedido de oração. Nós iremos orar aqui e interceder por si. Desta vez apenas quero compartilhar com os irmãos alguma coisa interessante que aconteceu. Mas antes vamos buscar o Senhor em oração para que Ele nos conduza nesta conversa. Pai de amor, muito obrigado por mais uma semana que iniciou. Obrigado pela chance que nos dá de estarmos aqui. Permita, Pai, que neste momento o Teu Santo Espírito desça e nos capacite a compreender estas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Vamos contextualizar aqui a nossa conversa lendo esta passagem. Vejam só. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da besta, sim? E a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. É isto que o texto do grande conflito nos apresenta, que quando as igrejas americanas se unirem em pontos de doutrinas comuns, veremos um movimento para influenciar o Estado. E desta influência que estas igrejas farão ao Estado, leis civis virão. Na verdade, leis religiosas amparadas pelo poder civil. E como resultado, aqueles que são considerados dissidentes, aqueles que não seguem estas leis religiosas, serão tratados com desprezo. Da mesma forma que aconteceu nos anos 1600, nos Estados Unidos da América, quando, por exemplo, os puritanos conseguiram estabelecer as leis azuis em vários estados americanos. É isto que vai acontecer. E agora, irmãos, recentemente, um ministro presbiteriano da igreja de Cliffwood, lá na Geórgia, ele pregou um sermão intitulado Leis Azuis em Jerusalém. Interessante. Leis Azuis em Jerusalém. Nele, este pastor falou que as ações do profeta Neemias em fechar as portas de Jerusalém no sábado servem como base para apoiar a ideia de que devemos impor as leis dominicais hoje como forma de restaurar a moralidade e proteger a santidade do dia do Senhor. Vamos escutar e vou colocando algumas pausas para dar algumas considerações. Escutem só, irmãos. Escutem enquanto meditam no texto do Espírito de Profecia que nós lemos há bocado. Escutem só. Assim, enquanto Neemias observa o comportamento de Israel no dia de sábado, ele vê 4 comportamentos. Em primeiro lugar, vê pessoas a pisar uvas e a trazer montes de grão. Isso é uma maneira de descrever que as pessoas estavam apenas a trabalhar, a fazer trabalho normal no sábado. Depois, vimos que estão a trazer mercadorias para vender. Uvas, figos, todo tipo de cargas. Estão a trazê-las para Jerusalém para que tenham produtos para vender no mercado. No versículo 15, vemos também a menção específica de comida. Diz que eu os aconselhei no dia em que venderam comida. Há a venda de comida que está a ocorrer em Jerusalém. Esse é o terceiro ponto. E por fim, no versículo 16, vemos que não são apenas as pessoas de Israel que estão a fazer essas coisas, mas também os tiranos de Tiro. Estes são estrangeiros, não são pessoas do pacto. Estes são tiranos que estão a vender mercadorias em Jerusalém.
no dia de sábado. Neemias, ao começar no versículo 19, ele promulga o que hoje chamaríamos de Lei Jesus. As leis Jesus são leis restritivas aos domingos, que abordam coisas que interferem na adoração. Nos Estados Unidos, geralmente estavam relacionadas ao comércio, às lojas estarem abertas e à venda de álcool. Mas Neemias está a promulgar uma espécie de lei dominical. Ele está a proibir certos comportamentos no dia de sábado. Muito interessante este pronunciamento do pastor a quem nutro muito respeito. Não estou aqui para zombar dele, apenas para comentar o que ele diz. Ele cita a história de Neemias, lá no Antigo Testamento, que de fato ele trabalhou para que o povo pudesse santificar o sábado da forma como o Senhor deseja. E ele diz que aquilo deve servir como exemplo hoje para que o domingo seja protegido, para que o domingo seja então reverenciado como o dia do Senhor. A verdade é que não existia santificação do domingo no tempo de Neemias. Portanto, nós vemos aqui uma distorção do contexto bíblico, uma distorção da palavra de Deus para justificar a guarda do domingo do jeito que se guarda o sábado, o verdadeiro dia do Senhor. Queridos, a pergunta que eu faço a estes líderes, e ele de fato é um líder presbiteriano, protestante, reformado, sim? A pergunta que eu faço, olhando para tudo e ouvindo tudo que ele está dizendo é: estes homens acreditam ou não que a lei não foi abolida? Porque dizem por aí que os adventistas estão errados porque guardam sábado, Jesus aboliu a lei não serve mais. Mas voltam e dizem que temos que guardar a lei de Deus, temos que guardar o sábado. Ou a lei foi abolida, ou ela não foi abolida. Não estou entendendo mais nada. Vamos continuar. Bem, qual é a resposta de Neemias a isso? Ele ameaça-os fisicamente. Ele diz: se vocês fizerem isso outra vez, eu vou pôr as mãos em vocês. Portanto, isso significa prisão ou ataque violento a esses mercadores que estão fora das muralhas. Neemias não vai tolerar qualquer tipo de comércio no dia de sábado, porque deseja que a adoração seja mantida íntegra, que seja protegida de acordo com a lei de Deus. Como é o dia de sábado no nosso país? Há um dia de sábado reconhecível? Um dia em que as pessoas param das suas atividades habituais e se dedicam à adoração? O domingo no nosso país é como qualquer outro dia. De fato, fazemos questão de tornar o domingo o oposto do que deveria ser. Todos os principais eventos no nosso país, sejam eles desportivos, prêmios de entretenimento, ou seja o que for, em que dia esses eventos acontecem sempre? Os jogos do campeonato, as finais. Quando acontecem esses eventos? Eles acontecem sempre no dia do Senhor, no nosso país. Interessante. No dia do Senhor no nosso país. Eu pergunto, será que Deus permitiu que as nações do mundo escolhessem qual é o dia do Senhor para essas nações? Deus estabeleceu o seu dia, o dia do Senhor, que é o sábado, e não deu a nenhuma nação a autoridade de escolher o seu dia para ser o dia do Senhor. Ele lamenta o fato de que o domingo vem sendo pisado hoje. Ele diz lá no começo desta parte do vídeo que assim como Neemias ameaçou as pessoas por trabalharem no sábado, hoje as pessoas deveriam ser ameaçadas por violar o domingo. Ele menciona um conjunto de coisas que têm levado a América a transgredir o domingo. Ele diz que isto tem que mudar, porque existe um
um sábado da nação que precisa ser respeitado. Vamos à terceira parte deste vídeo. Se o magistrado civil punisse quem quebra o sábado, as lojas fechariam. Estas são todas pessoas que têm controle sobre estas coisas e é da sua responsabilidade garantir que o dia de sábado seja mantido sagrado. Eles são responsáveis por garantir que as pessoas, sob os seus cuidados, tenham liberdade para adorar a Deus como Criador e Redentor. Essa é a importância do sábado. E Israel jogou isso pela janela. Ele nos deu um dia em 7 para ser um dia especial de adoração e descanso. Um dia em que o povo de Deus reconhece que foi criado por Deus, que foi redimido por Deus, e por isso deve adorar a Deus. É verdadeiramente o dia de mercado da alma. E é um dia que deve ser protegido. Certo. É um dia que deve ser protegido. Por quem? Ele falou no começo. Pela lei civil. Pelo magistrado civil. Queridos. Bem, o fato interessante, irmãos, é que este não é um posicionamento isolado deste pastor, deste líder religioso. Este é um projeto. Este é um plano que envolve uma grande comitiva, um grande número de pessoas que busca usar as leis civis para impor decretos da igreja, para usar as leis civis para impor o descanso dominical. Isto não é brincadeira. Queridos, isto não foi sonho de Ellen White. Nós estamos vendo, de fato, o que ela escreveu há mais de 100 anos, inspirada por Deus. Vejam que esta ideia de usar o magistrado civil, como eu disse, não é apenas ideia deste pastor. Vamos escutar dos lábios dos que encabeçam este movimento, Projeto 2025, Nacionalismo Cristão, Talibã Cristão Americano. Escutem só. Thus, in addition to ensuring justice in our civil relations, civil authority can regulate the Sabbath day, for example. Além de garantir justiça em nossas relações civis, a autoridade civil pode regular o dia de sábado, por exemplo. Remove those daily cares and concerns that distract us from Sunday worship. Para remover os cuidados e preocupações diárias que nos distraem do culto dominical. O interessante aqui é que eles dizem claramente que é culto dominical. Então, como é que o magistrado civil vai entrar nesta coisa, nesta ação? Remover as distrações. Remover as distrações dominicais. Fechar lojas, proteger os trabalhadores. Fechar empresas. É isso que nós estamos vendo em várias partes da América. E como os pastores americanos estão lutando por isto. Como organizações americanas estão lutando por isto. Vejam aqui, escutem dos lábios de mais um homem mentor deste projeto. Vejam só. The public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. A ordenação pública a Deus é algo que sofreu muito nas últimas décadas, mas é facilmente restaurado. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. E eu diria que foi promulgado e continua a estar nos livros, em muitos estados diferentes, na forma de leis azuis, das leis de sábado. If you've been following our disputes, we've been proponents of Sabbath laws. Se você estiver acompanhando nossas disputas, temos sido proponentes das leis do sábado. The restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. A restauração do sábado é o presente mais concreto e material que podemos dar à nossa nação. O que este homem disse? O que este homem disse? Que a restauração do sábado é o maior presente que podemos dar à nação. Isto envolve também uma ação legislativa, uma ação civil.
Queridos, nós lemos o seguinte: o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. É verdade. É verdade. Existe um poder por detrás de todo este movimento. Vocês já ouviram falar da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos? O que esta associação está fazendo? E deixe-me dizer que algumas coisas que eles fazem são coisas plausíveis, maravilhosas para a sociedade. Vejam aqui, num dos vídeos que eles publicaram recentemente, com o título Como os legisladores cristãos estão mudando a América. Sim, como é que eles estão mudando a América? Se nós formos para a página oficial do Facebook da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos, nós vemos o seguinte. É dito aí, isto é de 4 dias atrás. Estamos orgulhosos dos membros da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos por executarem legislação para publicar cartazes dos 10 mandamentos em escolas públicas de todo o país. Então, o projeto do Texas, de Louisiana, não passa de uma agenda da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos e todo o movimento nacionalista cristão. Agora vejam aqui. Para os irmãos que dizem que não, isto não significa nada, isto já aconteceu em certas ocasiões, deixem-me vos mostrar o que eles dizem sobre estes recentes movimentos da América. São coisas que não aconteceram nas épocas passadas. Mas vejam primeiro as imagens destes encontros, onde eles estão aí propondo como colocar os 10 mandamentos em todas as salas de aula da América. E deixe-me vos dizer que eu não estou contra os 10 mandamentos. A lei de Deus, ela é válida. Mas a minha pergunta é, qual vai ser o 4º mandamento? Qual é a interpretação que estes homens vão dar ao 4º mandamento da lei de Deus? Não é que esse sábado é o domingo? Impulsionando assim a sociedade de volta ao descanso dominical? Vejam aqui. Aí está. Queridos, vejam aqui. Os 10 mandamentos é um projeto agora para impulsionar em todo o país. Escutem, não são minhas palavras. Não são minhas palavras. The NACL is cited by historians as the first formally organized national association of Christian lawmakers ever formed in the history of the U.S. A Associação Nacional dos Legisladores Cristãos é citada por historiadores como a primeira Associação Nacional de Legisladores Cristãos formalmente organizada na história dos Estados Unidos da América. É a primeira, meus irmãos. Isto não aconteceu no tempo passado. Para aqueles que dizem, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não há mudança, não há profecia nenhuma se cumprindo. Está aqui. Coisas novas que estão acontecendo, que irão levar a coisas jamais vistas. Quando? Nós não sabemos. Não precisamos saber. Precisamos sim estar preparados. Queridos irmãos, o sermão que nós acabamos de presenciar ou de escutar é um lembrete para nós de que, primeiro, a linha profética está convergindo. Aquilo que nós estudamos e estamos ensinando há mais de 120, 150 anos, está se cumprindo aqui diante de nós. O apelo às leis azuis, leis dominicais, não é uma coisa do passado, de 1880, ou dos puritanos dos anos 1600. É algo que está acontecendo agora e nós estamos presenciando. Terceiro aspecto, o povo de Deus deve neste momento estar firme, tocando a trombeta, rebatendo esta falsa mensagem. Nós temos uma mensagem verdadeira que desperta e leva o povo à verdadeira adoração. E não a usar textos bíblicos para levar o mundo a adorar a marca de Roma, a marca de adoração a Roma, que exalta a supremacia de Roma no mundo, como uma entidade acima da palavra de Deus. Temos um grande trabalho a fazer. Nós iremos terminar por aqui, mas voltaremos daqui a pouco, pela graça do Senhor, para mais um encontro de oração. Que Deus abençoe sua vida. Até breve.